Então, gente, já estamos gravando, já vamos começar. Já são 8h30 e a gente está aqui nessa no performer, né? Então, estamos aqui no performer e o que eu falei na semana passada é que a gente ia reler bem pausadamente tudo que a gente já analisou na semana passada e depois a gente seguir adiante destrinchando, né? Então vamos fazer isso. Então eu vou fazer isso. Eu vou ler essas primeiras partes, as duas primeiras partes, bem assim apuradamente e depois, quando entrar no eu, aí a gente começa a destrinchar, tá? Então, se vocês tiverem questões dessa primeira parte, vocês anotem, que aí na hora que eu parar, aí a gente fala, e aí depois a gente segue adiante falando, discutindo, analisando, tá? Pode ser assim? Então, sim, vou falando devagarinho, tá? Esse texto é um texto de 1980. A primeira publicação é de 87. 87 foi publicado esse livrinho aqui. Esse livrinho, ele tem o performer em 3 línguas. Em italiano, em inglês e em francês. É trilíngue, mas o francês é a língua original, né? A língua em que ele escreveu, em que ele falou na conferência que originou esse texto. E esse livrinho, depois a gente até pode ler também, tem um texto antes do performer, que é um texto do Peter Brook, que é muito interessante, que se chama Grotowski, a arte como veículo. E foi porque nesse dia, em 86, eu acho, deixa eu ver aqui exatamente, nesse dia, eles eu acho que foi em 86, eles fizeram uma conferência em Florença juntos, Peter Brook e Grotowski. Então, esse texto do Peter Brook é uma transcrição e edição dessa fala do Peter Brook. E o performer é o que vem a seguir, tá? Eu não sei até se vocês querem que eu hoje comece lendo o Peter Brook. Vocês acham? boa! Porque é curto. Podia ser, né? Boa! Não tem muito assim para destrinchar. É mais. Quer dizer, sempre tem, né? Mas então eu vou começar pelo Peter Brook, depois a gente entra no performance. Então, o título do texto do Peter Brook é Grotowski, vírgula, a arte como veículo. O que
me impressiona é que nada é tão alegre e feliz como um paradoxo. E que falar de Grotowski, do seu trabalho, nos coloca imediatamente diante do imenso paradoxo. Grotowski, assim como eu o conheço já há mais de 20 anos, é um homem profundamente simples que desenvolve uma pesquisa profundamente pura. Como é possível que, no curso dos anos, no passar dos anos, o resultado dessa simplicidade é de criar também a complicação e até a confusão? Através do contato pessoal com o seu trabalho, eu conheço de maneira íntima o valor. Um trabalho iniciado na Polônia por um homem excepcional, com um grupo pequeno de pessoas e que, graças ao sistema de viagens e de comunicações do século XX, passou muito rapidamente nos livros, nas revistas, nas entrevistas, o trabalho de pequenos grupos em todos os países do mundo. Se transmitiu, né? Eu traduzi meio mal, vou repetir isso, né? Através do meu contato pessoal com o seu trabalho, que eu conheço de maneira íntima o valor, um trabalho iniciado na Polônia por um homem excepcional, com um grupo pequeno de pessoas e que, graças ao sistema de viagens e de comunicações do século XX, se transmitiu muito rapidamente através dos livros, das revistas, das entrevistas, o trabalho para o trabalho de pequenos grupos em todos os países do mundo. Então, é inevitável que essa difusão ultra rápida passe necessariamente por pessoas não nem sempre qualificadas e que, em torno só do nome de Grotowski, como um rochedo que rola, vão se colando e se agregando todo tipo de mal-entendido e descrescências. Eu me lembro, alguns anos atrás, existia no aeroporto de Paris um controlador de voo, e eu acredito que é o que a gente chama de agulhador do céu. Quando essa pessoa, depois do seu trabalho, que é muito exigente e muito intenso, ele voltava para casa, na periferia de Paris, esse cara dava cursos de Grotowski. Então, eu não posso dizer, não posso afirmar, talvez fosse alguém extremamente qualificado, que transmitia alguma coisa de essencial para 2 ou 3 pessoas. Mas talvez fosse alguém que simplesmente, tendo visto aterrissar um avião da companhia polonesa LOT,
se sentia especialista em assuntos poloneses e, assim, especialista no trabalho de Grotowski. É claro que isso aí é uma piada, né, que o Peter Brook faz, mas porque isso começou a acontecer efetivamente. Eu, aqui no Brasil, né, no Rio, eu acompanhei muito isso nos anos, final dos anos 60 e anos 70, e acontecia muito isso. Tinham N pessoas dando cursos de Grotowski. Então, como acontecia no Rio, acontecia em São Paulo e acontecia no mundo, né? E é disso que ele está falando. Então, qual é o resultado hoje de todos esses anos de mal-entendidos? O que não está claro e que deve ser esclarecido é qual é a relação precisa e concreta entre o trabalho de Grotowski e o teatro. Existia uma época onde isso parecia ser uma coisa muito simples, porque os atores de Wrocław, que é a cidade onde se sediou, depois da pequena cidade lá de Opol, a companhia do Teatro Laboratório foi para Wrocław, que é uma cidade maior, né? Por que é que os atores de Wrocław faziam espetáculos que provocaram um choque no mundo do teatro? Imediatamente, por causa da qualidade em todos os níveis do seu trabalho, digamos, de ordem dramática, que passava através de meios do ator. Digamos, então, naquela época, estava claro que que ele era como uma luz, como um farol, para mostrar que no teatro era possível alcançar um nível superior, mais profundo, mais intenso, através da condição de que os atores chegassem a um nível de devotamento, de sinceridade, de seriedade e de compreensão dos seus próprios meios, o que não existe num nível medíocre do teatro habitual. E a gente pode, vou só... É claro que quem quiser falar, fala, gente. Eu falei que eu ia ler direto, mas nós estamos aqui, né? É interessante ver que o Peter Brook fala de seriedade, né, que era uma questão de sinceridade, que era uma questão muito importante para o Stanislavski. Ou era a questão originária de toda a pesquisa e trabalho do Stanislavski. Era alcançar a sinceridade do ator na cena. Então, Peter Brook volta a falar aqui da sinceridade. Vocês sabem que o Peter Brook é inglês, mas de pais russos. Esse Brook não é o sobrenome original. O sobrenome original não me lembro, mas eles mudaram, porque eles emigraram para a Inglaterra, né? Então eles mudaram para ficar com o nome inglês. Mas ele é originalmente russo e a mulher dele também, Natasha, que aí tem uma... Quer dizer, o nome original dele devia ser Piotr. Então, eles têm essa coisa
russa, né, na ancestralidade dele. Ele não fala muito disso, não, mas tem, é concreto. Né? Em outros países, grupos de teatro, já que condividiam esse ideal, porque desejavam, tinham esse desejo de sair de um teatro sórdido, de ir na direção de um teatro de uma outra intensidade. Então, esses grupos, em outros países, começaram a seguir a via de Grotowski, sem se darem conta de que, se o mestre e os discípulos não se encontram nesse alto nível, eles não possuem a sua própria experiência desse nível de compreensão e todo o trabalho sincero que eles fazem no lugar de subir para um ideal, na verdade, faziam o trabalho descer. Para o seu nível real, que era um nível contra o qual eles se revoltavam. Então, essa análise é bem concreta, né, do Peter Brook sobre o que aconteceu ali naquela época, né? Porque tinham esses seguidores no mundo inteiro, porque o livro ali, o Em Busca do Teatro Pobre, foi imediatamente traduzido em 30 línguas. Então, 30 línguas pega, sei lá, pelo menos 100 países, né? Porque tem os países que falam a mesma língua. Então, foi assim muito forte esse movimento, né, no mundo, ali naquela época. Mas as pessoas tinham dificuldade de compreender, que é o que ele está dizendo aqui, que esse altíssimo nível que eles alcançaram era condição primordial para que aquilo acontecesse, aquele fenômeno acontecesse. E, na maioria dos casos, as pessoas não tinham esse nível de conhecimento e técnico e artístico. Então, isso gerou todos esses mal-entendidos, né? Aí ele segue. A segunda fase do trabalho de Grotowski, vista de fora, se tornou mais misteriosa e mais complexa, porque Grotowski, seguindo um caminho que sempre foi simples, lógico e direto, dava a impressão de fazer uma mudança extraordinária de direção, já que ele parou de fazer apresentações públicas. Então, começou a se colocar uma questão bem real. O que esse trabalho tem a ver com o teatro se não tem mais nenhuma apresentação? Isso foi, eu já falei aqui, né, que em 74 eu era estudante da faculdade, da escola de teatro, e eu fui assistir a conferência dele no Rio, né? Ele fez uma conferência em julho de 74, e exatamente a questão que se colocava para toda a classe teatral carioca era isso. Ele não fazia mais espetáculo. Então, o que aquilo tinha a ver com o teatro? Isso era uma questão
e que se estudava, que se analisava, e meio que não se sabia a resposta para essa questão, para essa pergunta. Né? Se a gente olha para esse trabalho dentro da sua evolução, visto bem de perto, ele continuou a se desenvolver, a evoluir, a se tornar cada vez mais rico, importante, necessário, e visto de longe, tinha um ar de ser cada vez mais misterioso. Um trabalho profundo deve ser protegido. Um trabalho não pode, ao mesmo tempo, ser uma pesquisa profunda e se abrir todos os dias para todos aqueles que vêm com uma curiosidade natural. Isso seria a destruição de um trabalho intenso, onde é necessário deixar passar um grande vento de abertura sobre o mistério. Então, a gente pode olhar de muito perto aquilo que a gente quer compreender melhor hoje. Do ponto de vista do teatro, o veículo, o mais forte em todas as formas de teatro que existem no mundo, sempre foi o homem, ou, para não se criarem reações feministas, a pessoa, o indivíduo. Esse indivíduo, essa pessoa, é sempre desconhecida. E é uma necessidade absoluta por tudo aquilo que se passa no mundo inteiro do teatro, que em algum lugar existam as condições excepcionais para que a única pessoa no mundo hoje que fez pesquisas tão profundas sobre esse sujeito possa continuar a explorar esse estranho desconhecido que é o ator. Entrando aqui hoje, eu cumprimentei um velho amigo que me lembrou. Ele é o filho de um dos nossos grandes mestres, Gordon Craig. Eu digo um de nossos maiores, grandes mestres, porque existem poucas pessoas que tenham tido uma influência tão direta e tão longa, de longa duração, na totalidade do teatro do nosso século, quanto Gordon Craig. E essa influência passou através de 2 ou 3 coisas que apenas uma pequena quantidade de pessoas viram ou leram, mas foram coisas extraordinárias. A qualidade da pesquisa desse homem criou uma influência que atravessou o mundo. Porque o mundo do teatro é muito intuitivo e é a sua grande qualidade ser muito capaz de apreender o que está no ar. As grandes influências, se elas são fortes, elas penetram rapidamente e vão muito longe. É por isso que eu posso dizer
que o trabalho em Pontedeira diz respeito e toca o mundo do teatro. Isso em relação ao seu aspecto de laboratório, onde se fazem experiências impossíveis de realizar fora de um laboratório. E se nós nos associamos, enquanto Centre International de Création em Paris, com o Centro de Grotowski, é porque nós estamos absolutamente convencidos de que existe uma relação viva e permanente a estabelecer entre o trabalho oculto de pesquisa e o nutrimento imediato que isso pode dar ao trabalho público. Essa fala dele, esse fragmento, é muito importante, né? Porque ele está falando disso, né? Da importância desse nutrimento. Porque o que é oculto, ele pode não aparecer para o público, para o grande público, para todos no mundo, mas ele vai determinar aqueles trabalhos que são públicos. E ele está falando isso porque ele, Peter Brook, dirige até hoje, desde o início dos anos 70, uma companhia muito importante de teatro, que é sediada em Paris, e que se nutriu sempre desse conhecimento grotowskiano, desde os anos 60, quando eles se encontraram pela primeira vez, e pela primeira vez o Grotowski foi para a Inglaterra e trabalhou com os atores do Peter Brook, os atores ingleses, né? Mas hoje eu acredito que existe um outro aspecto que seria interessante abordar. A partir do momento que a gente começa a explorar as possibilidades do homem, que quer a gente queira ou não, mesmo se a gente tem medo do que isso representa ou não, é preciso se colocar completamente diante do fato de que essa pesquisa é uma pesquisa espiritual. Eu começo por uma palavra explosiva, muito simples, mas que cria aqui mal-entendidos. Eu quero dizer espiritual no sentido de que, indo na direção da interioridade do homem, a gente passa do conhecido ao desconhecido e que, no final das contas, o trabalho dos grupos sucessivos de Grotowski, graças à sua evolução pessoal, se tornou mais essencial. Os pontos interiores que foram tocados se tornaram cada vez mais impossíveis de serem agarrados. Porque cada vez mais longe de toda e qualquer definição comum, ordinária. Então, a gente pode dizer que, numa época diferente da nossa, esse trabalho seria conhecido como a evolução natural de uma grande tradição espiritual.
porque as grandes tradições espirituais, em toda a história da humanidade, sempre precisaram das formas. Nada é pior do que a necessidade do além tomado de uma maneira vaga e generalizante. Dentro das grandes tradições, a gente viu, por exemplo, os monges que, buscando uma base sólida para a sua pesquisa interior, faziam, como é que se diz? Cerâmica. Ou então que encontravam como veículo a música. Me parece que hoje nós estamos diante de alguma coisa que existiu em outra época, mas que foi esquecido depois de séculos e séculos, e que é como que aparece entre os veículos que permitem o homem acessar a um outro nível e servir uma função num universo mais justo, onde existe esse meio de compreensão que é a arte dramática em todas as suas formas. Mas isso depende do quê? De uma única coisa, que a pessoa seja dotada para esta forma. É evidente que se um homem quer ir fazer a sua busca de Deus e entra num monastério onde todo o trabalho gira em torno da música, mas se ele não ama a música com seu coração, se ele não tem ouvido, então ele foi para o lugar errado. Por outro lado, existe no mundo muitas pessoas que são atraídas por essa função muito natural para o homem, que é representar. Nós sabemos muito bem, quando nós fazemos os testes, as audições, que a humanidade está dividida em duas partes. Aqueles que querem representar e que não têm talento, e aqueles que têm, ao mesmo tempo, um verdadeiro talento. Então, aqueles que têm esse talento não têm a menor ideia do que isso quer dizer. Eles não sabem dizer por si só, por si mesmos, né? Eles sabem simplesmente que eles têm essa atração. Com essa atração, o homem que sonha com um papel na vida, se tornar ator, pode, de uma maneira completamente natural, sentir que o seu dever é de ir na direção do espetáculo. Mas ele pode também sentir uma outra coisa. Sentir que todo esse dom, todo esse amor é uma abertura para uma outra compreensão. E sentir que essa compreensão ele só pode encontrar através de um trabalho pessoal com um mestre, como em todas as tradições íntimas e esotéricas que sempre existiram. É por essa razão que eu gostaria de pedir ao nosso amigo Grotowski, que torne mais claro hoje de que maneira e em que grau seu trabalho sobre a arte dramática toma uma forma inseparável
da necessidade de uma evolução pessoal para aqueles que trabalham em torno dele. Eu gostaria que ele iluminasse isso. Quanto a mim, eu estou convencido de que a sua atividade no domínio da arte como veículo é não apenas do mais alto valor para o mundo de hoje, mas que ninguém, nenhuma outra pessoa pode imitá-lo nem fazer por ele. Por essa razão, eu tiro uma conclusão simples. Ninguém pode falar por ele. Acabou. Foi em 87 essa conferência, em Florença. Então, falem, vai. Eu praticamente li direto, né? Isso é uma condensação da conferência, né? Eu não sei se ele só falou isso ou se ele falou outras coisas, mas talvez tenha sido exatamente assim, não sei como é que foi a coisa da transcrição, né? Eu não tenho esse conhecimento. Gente, falem aí, vai. Celina, você leu, né, do Gordon Craig, e aí me lembrei, tudo isso que você falou me lembrou de um trechozinho que ele fala do primeiro relato do ator no Oriente, que ele fala que tinha uma cerimônia que tinha 2.000 pessoas, se eu não me engano, e tinha esse representante, né, um ser humano de canal entre o, sei lá, o divino, é isso que eu tô falando, né, o divino e aqui. E que 1998 pessoas tiveram a mente clareada e intoxicada ao mesmo tempo, só que 2 mulheres, elas só tiveram a mente intoxicada. Então, elas tiveram o desejo de ser esse canal, de ser esse representante, né? E aí me lembrou um pouco isso que você estava falando Mas do eu não ator, né? entendi. Em 1998, o quê? Não, tinham 2.000 pessoas lá nessa cerimônia de celebração à criação. Dessas 2.000 pessoas, 1998 tiveram a mente clareada e intoxicada ao mesmo tempo, que era a Não estou reação final. entendendo. Essa coisa acontece todo ano? Não, é o primeiro relato do ator no Oriente, que o Gordon Craig escreveu, né, um artigo sobre isso, que é o primeiro relato do ator no Gordon Oriente. Craig, em 1998? Não, é 1998 pessoas, entendeu? Ah, Isso, é a reação que 1998 pessoas têm dessa cerimônia, que tem 2.000. Só 2 mulheres é que não tiveram a mente clareada e intoxicada ao mesmo tempo, elas só tiveram a mente intoxicada, sem o clareamento. E aí elas viram esse canal, esse ser humano, né, de canal, e elas quiseram ser esse ser humano, ser ator. E aí me lembrou um pouco isso que você leu também, da escolha dessa escolha, né, de ser ator, enfim, foi isso que eu pensei. uhum. Eu não conheço esse relato do Gordon Craig. Mas ele falou do Gordon Craig também especificamente porque o filho do Gordon Craig estava lá na plateia assistindo essa conferência deles, né? Ele diz: quando eu cheguei aqui hoje, eu encontrei o filho de um homem muito importante. E sim, né, você tem razão nesse sentido de que o Gordon Craig, ele citou o filho do Gordon Craig, evidentemente, porque o Gordon Craig tem a ver, a pesquisa do Gordon Craig tem a ver com isso tudo que ele está falando ali a respeito do Grotowski, né? Porque ele diz as pessoas, a maioria das pessoas não conhece a parte mais importante da pesquisa do Gordon Craig. E eu imagino, não sou especialista em Gordon Craig, mas eu imagino que ele está se referindo à pesquisa de ordem espiritual do Gordon Craig, por esse relato que você fez. É isso, né? É a coisa dessa dimensão espiritual da pesquisa sobre o ator, né? É isso? Sim, você explicou muito melhor. Sim, exatamente. É isso. Acho que essa coisa da cerimônia de celebração à criação também é interessante, né?
Isso também me marcou muito de imaginar isso como teatro originalmente, só que aí hoje em dia a gente chama teatro e ator, né? Outros meio que degenerado, né? Desse ritual que era tão puro que não tinha distância, né? Era coisa acontecendo. Só essas duas mulheres que tiveram uma certa desassociação e aí se chamaram de atrizes depois e fizeram teatro e, enfim, fizeram uma cópia daquilo, né? Isso. Entendi. As degeneradas. O Craig é o companheiro da Isadora Duncan, né? Cenógrafo. Que trabalhou com Stanislavski. Filho de uma estrelíssima, da maior atriz inglesa, né? Ele é filho daquela atriz. Esqueci o nome dela. Que agora eu não estou lembrando o nome dela. Era uma estrela, a maior estrela do teatro inglês, né? Era um cara extraordinário, né? Era um gênio, meio incompreendido. Eu sei pouco dele. Eu já estudei, mas eu não lembro, porque eu não vou. Ele era também muito produtor, né? Você lembra disso, Celina? Sim. Isso é curioso, ele está falando, né? Porque era um cara que estava sempre tendo que colocar peça em cartaz e pagar as contas, né? Mas aí com aquele esplendor das montagens, né? O Hamlet dele. Eu acho que ele foi uma loucura, uma coisa. O Hamlet dele é. Com Stanislavski, eu acho que ele fez um Hamlet, o cenário. Exatamente. Eu tenho. Exatamente. Ele também não trabalhou com o Adolf Appia também? Também. Ele trabalhou com Max Reinhardt, ele trabalhou com todo mundo que ele quis trabalhar. Não, na crista da onda na Europa. E é extraordinário que o filho dele esteja ali sentado na plateia para ver o Peter Brook e o Grotowski falando. Maravilhoso. Né? Sensacional, né? Quer dizer, estava ali, né, o filho do mestre, vendo os outros mestres falando, né? É muito, assim, emocionante, né, isso. Foi em Pontedeira essa fala? Florença. Porque, não, em Pontedeira nunca aconteceu nada assim, porque Pontedeira nem existe, né? É uma cidade desimportantíssima. Mas é ao lado de Florença, né? E ao lado de Volterra, né? Que é uma cidade etrusca, fantástica, né? Mas é ao lado de Pisa, é ao lado de Florença, é ao lado de Volterra, mas Pontedeira não tem importância nenhuma. Tem importância porque abrigou o Grotowski. Só isso. Essa é a grande importância. E porque tem a fábrica das lambretas. Aquelas lambretas famosas, italianas, são fabricadas lá. Piaggio é o nome da fábrica, né? Das lambretas. É só isso que tem lá. A fábrica de lambreta e o centro do Grotowski. Mas que é muito interessante porque ele fala, né, assim, claramente dessa coisa da pesquisa espiritual, né? Do Grotowski estar para ele filiado a essas grandes tradições espirituais da humanidade. Então ele falou, ele fez, a conferência foi assim, né? Ele falou isso. Primeiro fala o Roberto Batti, nesse livrinho também tem a fala do Roberto Batti, apresentando, aí fala o Peter Brook, e depois fala o Grotowski, o texto do performer. E aí, gente, vocês querem falar mais alguma coisa aqui do Peter Brook ou eu vou para o performer? Vou adiante? Então vou ler corrido até onde a gente parou, tá? Deixa eu perguntar uma coisa. Essa fala, tá conseguindo ouvir? Aham.
Essa fala dele é uma fala assim que ele falou assim espontaneamente ou ele tinha escrito isso antes para falar? Não, falou espontaneamente, tanto que ele fala do filho do Gordon Craig que ele acabou de encontrar. É um improviso. Não preparou. Ah, sim. Entendi. Não, eles não preparavam as falas dele. Tem uma outra. Tem um livro do Peter Brook que se chama Avec Grotowski, com Grotowski, que eu traduzi para o português, está editado, existe esse livro. E acho que tem esse texto, não tenho certeza, mas tem uma conferência dos dois também, em 89, em Taormina, no Festival de Taormina, na Itália, que é muito interessante. São os dois falando. Um fala, outro fala, um fala, outro fala. Maravilhoso. A gente pode ler, que acho que faz muito tempo que a gente não lê aqui essa conferência de Taormina. E é tudo improvisado, né? As pessoas fazem perguntas, eles vão respondendo. Agora, claro, depois transcreve e arruma, enfim, mas é improviso. Sim. Eu queria pedir uma coisinha, Celina, antes de você começar, porque tem um parágrafo que ele fala assim, as tradições espirituais, ele está falando que sempre se precisam de uma forma, foi o começo dessa coisa dessa fala. Pode repetir esse pedacinho, não precisa ser tudo, mas ele fala assim, as tradições espirituais sempre precisaram, aí eu perdi. É bem... Peraí, deixa eu vou achar aqui. Uma página, talvez, e meia. Essa coisa da forma, né? Que ele fala de tradições que eu vou ler o pedaço inteiro, tá? Ai, obrigada. A partir do momento em que nós começamos a explorar as possibilidades do homem, quer a gente queira ou não, quer a gente tenha medo do que isso representa ou não, é preciso se colocar francamente diante do fato de que essa pesquisa é uma pesquisa espiritual. Eu começo por uma palavra explosiva, muito simples, mas que cria mal-entendidos. Eu quero dizer espiritual no sentido de que, indo na direção da interioridade do homem, a gente passa do conhecido ao desconhecido. E que, no final das contas, o trabalho dos grupos sucessivos de Grotowski, graças à sua evolução pessoal, se tornou mais essencial. Os pontos interiores que foram tocados se tornaram cada vez mais inagarráveis, inalcançáveis, e cada vez ficaram mais distantes de todo tipo de definição comum. Então, a gente pode dizer que numa outra época, que não esta nossa, esse trabalho teria tido como evolução natural, seria como a evolução natural de uma grande tradição espiritual. Porque as grandes tradições espirituais, em toda a história da humanidade, sempre precisaram das formas.
E aí depois ele fala daquela coisa dos monges que entram num convento, entram num monastério, né? E vai fazer o trabalho fazendo cerâmica ou fazendo música. Então, sempre todas as tradições espirituais precisaram das formas. Aí é que ele articula essa coisa da arte como veículo, porque é ele que dá o nome ao trabalho dessa última fase do Grotowski. O Grotowski não tinha chamado assim a arte como veículo. Ele chamou porque o Peter Brook, nesta conferência, chamou disso, de arte como veículo. E o Grotowski adotou, então, essa nomenclatura, essa nominação. Então é isso. É preciso a forma para poder fazer essa pesquisa espiritual. Era esse pedaço, né? Era, porque é incrível, né? É incrível. É incrível, é supersônico. É supersônico. Eu acho que esses dois caras... É a pedra filosofal. Pedra filosofal. Não, esses dois caras juntos são Que incríveis. Então, eles se encontravam, eles eram muito amigos, né? Eles se amavam profundamente. Então, eles se encontravam de vez em quando. E ficavam 20 horas conversando. E aí, eu me lembro que alguém pergunta para o Peter Brook, mas o que você faz? Não, eu não falo nada. Eu só escuto. O Grotowski fala 20 horas. É assim, né? É uma coisa que você não pode nem imaginar o que eram esses encontros deles, né? Mas eles se encontravam e ficavam assim, 2 dias, 3 dias, só os dois sozinhos, falando e elaborando, né? Era um negócio assim. Lembra My Dinner with André, né? Pois é tipo aquilo. My Dinner with André. Todo mundo devia ver esse filme. Meu Jantar com André. Bom, então vou para o performer, tá? O performer. O performer, com maiúscula, é o homem de ação. Não é o homem que representa um outro. Ele é o dançarino, o padre, o guerreiro. Ele está fora dos gêneros estéticos. O ritual é performance, uma ação realizada, um ato. O ritual degenerado é espetáculo. Eu não quero descobrir alguma coisa de novo, mas alguma coisa de esquecido. Uma coisa tão velha que todas as distinções entre gêneros estéticos não são mais válidas. Eu sou teacher of performer. Eu falo no singular. Teacher é alguém através de quem passa o ensinamento. O ensinamento deve ser recebido, mas a maneira para o aprendiz de redescobri-lo, de se lembrar, é pessoal. Como o teacher, ele mesmo, conheceu o ensinamento? Pela iniciação ou pelo roubo?
O performer é um estado do ser. O homem de conhecimento, a gente pode pensar nele em relação à Castanheda, se a gente ama a sua coloração romântica. Eu prefiro pensar em Pierre de Combray, ou mesmo no Dom Juan descrito por Nietzsche, um rebelde que deve conquistar o conhecimento. Mesmo se ele não é maldito pelos outros, ele se sente diferente, como um outsider. Na tradição hindu, se fala dos Vratyas, as hordas rebeldes. Um Vratya é alguém que está no caminho para conquistar o conhecimento. O homem de conhecimento dispõe do doing, do fazer, e não de ideias ou de teorias. O que faz pelo aprendiz o verdadeiro teacher? Ele diz, faça isso. O aprendiz luta para compreender, para reduzir o desconhecido ao conhecido, para evitar o fazer. Pelo fato mesmo de querer compreender, ele resiste. Ele pode compreender somente se ele faz. Ele faz ou não. O conhecimento é um problema de fazer. Acabou a introdução, vem a primeira parte, que se chama O Perigo e a Sorte. O perigo e a sorte. Se eu utilizo o termo guerreiro, a gente pensa de novo em Castanheda. Mas todas as escrituras falam também do guerreiro. A gente encontra o guerreiro tanto na tradição hindu quanto na tradição africana. É alguém que é consciente da sua própria mortalidade. Se é preciso enfrentar os cadáveres, ele enfrenta. Mas se não precisa matar, ele não mata. Nos indígenas do Novo Mundo, se diz do guerreiro que entre duas batalhas ele tem o coração tenro como uma mocinha. Para conquistar o conhecimento, ele luta, porque a pulsação da vida se torna mais forte, mais articulada, nos momentos de grande intensidade, de grande perigo. O perigo e a sorte andam juntos. Não existe grande aprendizagem a não ser em relação a um grande perigo. No momento de desafio, aparece a ritmação das pulsações humanas. O ritual é um momento de grande intensidade e intensidade provocada. A via se torna, então, rítmica. A vida se torna, então, rítmica. O performer sabe ligar o impulso corporal à sonoridade.
O fluxo da vida se torna articulado em ondas. As testemunhas entram, então, em estados intensos, porque, eles dizem, eles sentiram uma presença. E isso, graças ao performer, que é uma ponte entre a testemunha e alguma coisa. Nesse sentido, o performer é pontífex, fazedor de pontes. A essência, etimologicamente, se trata do ser, da serzice. A essência me interessa porque ela não tem nada de sociológico. Não é o que a gente recebeu dos outros, não é o que vem de fora, não é o que é aprendido. Por exemplo, a consciência, no sentido de the conscience, a consciência moral, é alguma coisa que pertence à essência e que é completamente diferente do código moral que pertence à sociedade. Se você quebra o código moral, você se sente culpado. E é a sociedade que fala em você. Mas se você faz um ato contra a consciência, você sente o remorso. E isso é entre você e você mesmo. E não entre você e a sociedade. Como quase tudo que nós possuímos é sociológico, a essência parece pouca coisa, mas ela é tua. Nos anos 50, no Sudão, existiam os jovens guerreiros das vilas Cal. No guerreiro, com organicidade plena, o corpo e a essência podem entrar em osmose. E parece impossível dissociá-los, o corpo e a essência. Mas isso não é um estado permanente. Isso dura um curto período. É, segundo a expressão de Zeami, a flor da juventude. Por outro lado, com a idade, a gente pode passar do corpo e essência ao corpo da essência. Isso em seguida de uma difícil evolução pessoal, que, de alguma maneira, é a tarefa de cada um. A questão-chave é: qual é o teu processo? Você é fiel ou você luta contra o teu processo? O processo é como o destino de cada um. O destino próprio que se desenvolve ou que simplesmente se desenrola dentro do tempo. Então, qual é a qualidade da tua submissão ao teu próprio destino? A gente pode captar o processo se aquilo que a gente faz está em relação com nós mesmos. Se a gente não detesta aquilo que a gente faz. O processo está ligado à essência e virtualmente
conduz ao corpo da essência. Assim que o guerreiro entra no tempo curto de osmose, corpo e essência, ele deve captar o seu processo. Quando nós nos adaptamos ao processo, o corpo se torna não resistente, quase transparente. Tudo é leve, tudo é evidente. No performer, o performing pode se tornar muito próximo do processo. Bom, então aí acabou essa parte, vai começar a parte do eu, que aí a gente já tinha lido um pedaço, né? Mas a gente não tinha acabado essa parte, então a gente agora lê devagar. E só tem mais essas três partes, né? Tem o eu, aquilo do que eu me lembro e o homem interior. São três partes. Aquilo do que eu me lembro é curto e o homem interior também é curto. E o eu um pouquinho mais longo. Então, vocês têm coisas a falar? Questões a colocar? Celina, eu fico pensando nesse lugar, né, que ele colocou aí, né, da questão do guerreiro, né, essa capacidade que o guerreiro tem, né, da expansão de consciência corporal, né, desse lugar da intuição, da precisão, do objetivo, ser objetivo, da atenção e dessa coragem, né, que se tem, né, no ato que o guerreiro está, né, e nesses ensinamentos, né, porque na minha antiga profissão, né, eu tive esses ensinamentos, né, e esses ensinamentos colocam a gente primeiramente em contato com a floresta. Por favor, explica, porque as pessoas, eu sei, mas as pessoas não sabem qual é a sua antiga profissão. Eu era militar. Mas especificamente? Eu era do setor de inteligência da Polícia do Exército e especialista em atirador de elite. E dentro desse lugar, né, que a gente era treinado, o lugar aonde levavam a gente era nesse lugar ali, né, que é na floresta, ali no Mendanha, né, não sei se conhece, né, Mendanha, em Campo Grande, e tinha essa provocação, né, das pessoas, desses militares, em chegar nesse lugar, né, em provocar essa coragem, né, e botar a gente em contato com a natureza e extrair da gente esse objetivo, essa intuição, essa precisão, né, e ouvir. E eu fiquei pensando nessa palavra, né, da expansão de consciência corporal, né? E, no caso, todo o corpo está em total presença, né, com a natureza. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Como que o guerreiro liga e como que o guerreiro desliga. Porque também tem esse lugar urbano, quando você não está mais em contato com, digamos assim, a guerra, né? Mas sim quando você está num lugar normal de vida. E como que você sai desse lugar e quando que você ativa esse lugar. Porque por mais que, por exemplo, hoje eu não estou mais nesse lugar, mas ainda o meu corpo ainda continua ativo,
né? Então continua ainda com certas intuições, certas precisões, né? E ainda parece que ainda está ativo ainda, mas ao mesmo tempo você tem esse lugar de você desligar e ligar, desligar e ligar. Mas, enfim, e aí eu fiquei pensando nesse lugar quando ele fala sobre isso. Eu acho que o que me chamou mais a atenção é essa expansão de consciência corporal, né? Como que deve ser, né, para ele, como que ele chegou nesse lugar, né? Sim. Inclusive, eu tinha pedido para o Johnny falar a respeito disso, né? Porque essa experiência do guerreiro da consciência que ele falou, e dessa questão de como é ter entre duas batalhas, ter o coração tenro como uma mocinha, né? Porque isso não são todos, né? Ou é uma minoria desses guerreiros que conseguem, né? Normalmente, o cara que frequenta esse lugar, ele traz isso sempre para dentro de todas as instâncias da vida. E o Grotowski aqui está falando do cara que consegue, né, fazer isso, sair e entrar. E eu sei pelos relatos do Johnny que ele tem essa experiência, né, desse entrar e sair dessa posição do guerreiro, né, das batalhas, entre as batalhas. Como que é isso? Né? Johnny, essa consciência corporal que você está falando é como um corpo alerta? Como que é isso? Como é que você descreve? Sim, eu posso dizer que é um corpo vivo, né? Porque tudo fica sensível, o corpo fica muito sensível, o ouvido fica sensível, você escuta muito longe, né? Você sente tudo, o frio, os ventos, o cheiro, então os sons, então tudo é muito vivo, então o teu corpo ele fica muito vivo. E quando você traz isso para o urbano, né, digamos, para uma favela, digamos assim, então você escuta os passos muito longe, os ventos, vozes, então é tudo muito claro. Então assim, o silêncio e a atenção de quem está atrás de você tem que ser dobrado, né? Então assim, é uma atenção corporal muito grande, né? Então, por exemplo, eu sei qual é o passo do meu amigo e eu sei quando o passo não é o do meu amigo, por conhecer o passo, por saber o ouvir do passo. Então, é tudo muito over, né? É tudo muito over. Mas a primeira experiência é geralmente num lugar de floresta, né? A minha experiência foi nesse lugar, ali no Mendanha. E é isso, né? Então é tudo muito guiado, né? Você fica lá por um bom tempo, sozinho, sem ninguém. Essa parte que você está falando, do Mendanha, da floresta, é a parte do treinamento, né? Do treinamento. Mas você também teve a experiência de ir para a batalha, né? Sim. E é isso que eu falei, né? A gente sabe exatamente o que é quem, o que não é, o que é, o que som é. Então, o som de alguém que
por exemplo, os rádios, vamos dizer assim, os rádios, não precisa de rádio, a gente consegue ouvir muito longe, né? O ouvido está muito apurado, então é meio que treinado, né? É tudo muito treinado para que você não erre, não pode errar, bem, não deve errar, né? Então tem que ser muito preciso. Então a sensação do corpo parece que é outro corpo. Não parece que é o meu corpo, assim, normal. Né? Você parece que ativa um outro corpo. Eu não, assim, saber como eu não sei, mas descrever exatamente, mas é um outro corpo. Entendi. Né? É bem interessante isso, né? Essa coisa de outro corpo. Que eu acho que tem momentos aqui que o Grotowski fala disso, né? Nessa coisa, a pulsação da vida se torna mais forte, mais articulada nos momentos de grande intensidade, de grande perigo, né? No momento de desafio aparece a ritmação das pulsações humanas. É disso, né? É praticamente isso que o Johnny falou, dessa coisa de um outro corpo, que é demandado. Então, eu acredito, assim, isso sou eu, né? Eu não sei se ele concordaria com isso, né? Mas eu acredito que esse outro corpo que o Johnny está falando é a experiência do corpo e essência que o guerreiro pode ter ali na hora do perigo. Por isso que ele chama de outro corpo. É porque esse corpo e essência e como o Grotowski fala, é de curta duração. Quer dizer, quando chega de volta na vida, aquilo desaparece, é ali, naquele momento, que essa coisa acontece. Mas falem, depois a gente segue adiante. Me parece que nisso que o Johnny descreveu, o que o Grotowski está falando, sempre essa questão da estrutura, da precisão aparece, né? E reaparece. Eu acho bem emblemática essa coisa da precisão, né? Assim, ainda mais com o relato do Johnny, assim, imagino que era muito preciso esse trabalho. Sim. Imagina que atirador de elite uma coisa. É totalmente preciso. Então, eu fico muito cismada com a coisa da precisão, assim, porque eu acho que tem um mistério, tem coisas a se cavar e se descobrir, assim, com a precisão, assim, com a estrutura, enfim. Isso me chama atenção. Improviso, né? Isso ele tem que improvisar, né? No que ele vai atirar e em que momento vai atirar, o momento que vai apertar o gatilho, mas a estrutura é toda muito precisa, mas tem uma dimensão de espontâneo, né? Então, o que é isso, né? Mas fala mais, Amanda. Quer falar? Assim, me veio também a coisa da corrida, né? Que me chama muita atenção. Sim, mas que eu percebo que quanto mais você se aprimora... Você tem que falar que as pessoas não são adivinhas. Tá. Você tem que dizer que você é corredora. Eu sou corredora. Com corrida, porque senão, como é que a pessoa vai saber? Não tem como saber, gente, desculpa. Exatamente, sou corredora, eu treino há 14 anos, com um treinador, participo de competições, já ganhei alguns troféus, tenho uma certa experiência com isso, e eu fui percebendo também que a estrutura do treinamento, a estrutura da corrida, ela
quanto mais preciso é e quanto mais domínio você tem dessa estrutura, mais livre você fica. Mais livre você fica, e é uma coisa do corpo, assim, também eu tenho a sensação essa sensação de outro corpo, assim, sabe? É isso que o Johnny falou em outro sentido, assim, mas eu tenho essa sensação de um outro corpo. Não sei bem dizer, mas me chamou a atenção essa fala do Johnny, porque eu também sinto com a corrida, mas principalmente quando ela é muito precisa, quando o treinamento é muito preciso, assim, quando a dedicação é muito precisa e disciplinada. Existe algo de liberdade, de espontâneo também, alguma coisa que ativa o instinto, assim. E você faz coisas, toma decisões que você nem entende. Você fala, gente, eu não sei, assim. Parece que ativa uma coisa da intuição, assim, nas competições, porque também tem um risco, que talvez ative a essência. Eu acho que Eu acho que esse outro corpo tem a ver com esse corpo essência. Ou com... Eu pensei naqueles relatos do corredor de carro de Fórmula 1, o Ayrton Senna, né? Porque ele tinha uma série de relatos que levavam a gente a pensar que ele tinha ali uma experiência espiritual. Mas talvez por isso, porque ele alcançasse essa osmose entre corpo e essência na hora da corrida. Talvez a Raiza possa falar da coisa dela, de pianista, porque também pode ter isso na hora que está tocando. Sim, sim. Eu acho que dá para falar mais ou menos de duas experiências, como pianista tocando uma outra obra, né, como intérprete, digamos assim, que o estudo, né, de um instrumento, de uma obra musical, às vezes tem que ser, né, muito preciso, né? Tem que seguir ali a partitura, uma coisa completamente precisa e metódica, disciplinada, né? Mas a partir do momento que você vai se dedicando, ficando cada vez mais preciso naquilo, na hora de você encarar um palco e tocar, você, ao mesmo tempo, está livre. É exatamente o que a Amanda falou. Então, a precisão te dá... E aí, eu acho que eu entendo razoavelmente quando o Grotowski fala da organicidade... Não, espontaneidade e precisão, né? Eu acho que eu entendo razoavelmente por conta dessa experiência, né? Como intérprete e pianista. E, ao mesmo tempo, também uma segunda experiência, assim, na música, nesse sentido da precisão, acho que é da parte mais da composição também. Que eu demorei muito para entender como que eu simplesmente improvisava muito no início, assim, dessa minha vertente como compositora. E eram momentos que eu sentava para ficar tocando e que eu realmente perdia a noção do tempo, perdia a noção de tudo. E aí eu acho que eu me identifiquei também um pouco com isso que o Johnny também, que a Amanda falou, que eles falaram, que parece que eu tô com outro corpo, parece que eu não tô ali, né? Mas ao mesmo tempo é exatamente quando a gente tá exatamente ali, né? Eu acho que é exatamente quando a gente se encontra, né? Outro corpo seja o verdadeiro corpo. Isso, exatamente. É quando a gente está acordado, é quando a gente está exatamente ali, unido, né? Então, esse que tem que ser o verdadeiro corpo, eu acho, né? E não pois é, porque é o corpo essência. Todas essas experiências são interessantes para a gente destrinchar um pouco aqui, a partir das nossas experiências, né? Diversas, como que é isso. Não sei, Lígia, você quer falar?
fico pensando, assim, tô chapada com tudo isso, porque é muito. Sumiu o teu microfone, sumiu. Fechou. É cada pista, né? É cada pista que Peter Brook passa para gente e todas as falas, né, de Grotowski, assim, nada. Eu fico pensando nessa coisa também da inteireza, né? Quando você está falando, Raíssa, essa coisa da música, né? De você estar inteira numa coisa e estar sentindo tá tão inteiro na coisa que o teu corpo não é aquele seu corpo, né? É uma coisa muito mais ampla e é um outro corpo, porque é como se você tivesse em uma coisa, quando você se entra totalmente e vive aquilo em toda a intensidade, com toda a inteireza, vamos dizer assim, é como se você fizesse parte de um todo, né? Sim. Então acabou, né? Não tem mais, é tudo conexão, né? É tudo conexão. Não tem separação, né? Então, essa coisa da osmose do guerreiro do lado Sudão, né? Que junta, né? Que tá corpo e espírito, né? Em osmose. Não sei, não tem nenhum exemplo assim, mas fico bem movida, né? E nessa inteireza, né, da gente estar num todo, não existe tempo, né? Não existe tempo cronológico, porque a sensação é que tá tudo parado, assim. A sensação é que, sei lá, sabe quando trava, gente, você vê aqueles filmes que parou, tá tudo parado, uma pessoa só tá andando, você parece aquilo, assim. Né? Fora do tempo. Né? E aí, quando você volta, é muito estranho, né? Porque, na verdade, esse que a gente pode chamar fora do tempo, na verdade, é o dentro do tempo. Exatamente. É quando ele fala, né, Celina, ele fala a coisa do processo se desenvolve no tempo ou se desenrola no tempo, né? Quando ele fala porque ele fala assim, se desenvolve no tempo, aí ele bota um parênteses, ou que simplesmente se desenrola. Então, ou se desenvolve, que é a pessoa trabalhando e consciente, ou a pessoa fica ali e o negócio vai desenrolando, porque o tempo vai passando, e a pessoa vai, né? Vai rolando ali. Vai rolando. Se estabacando, né? Se estabacando ao Deus dará, né? Celina, o Bhagavad Gita fala sobre o eu pessoal e o eu real. Eu real com tudo letra maiúscula. E o eu real seria a mente, né? Esse lugar iluminado, esse lugar, essa camada mais alta. E o eu pessoal está mais ligado aos desejos. É mais complexo que isso, mas estou dando um resumo. E quando Krishna está conversando com Arjuna, ele está no campo de batalha. Ele está para entrar em combate. E Krishna está falando sobre isso, sobre essa outra camada que ele já alcançou nas encarnações, que é esse lugar de iluminação. E me parece muito o pássaro que bica e o pássaro que olha sempre. Porque o eu pessoal aqui fazendo as coisas e o eu real nessa outra coisa. E uma experiência particular, eu treino judô. E tem muitas repetições, né? A gente faz o movimento, sei lá, 100 vezes. E quando o movimento encaixa, tem uma sensação de uma engrenagem, sabe? É raro, assim, mas dá uma sensação. Depois você vem para casa e o corpo fica assim, isso aqui aconteceu. Porque a gente faz muito no vento. E quando sente no outro, é uma coisa realmente, um momento. É um momentinho, tá? Só isso. Sim. Sim, pode ser fugaz, né, a experiência. É um momento, é um segundo. É quando abre um plano assim de consciência, né? Celina, existe essa possibilidade em relação à voz, de você se sentir com outra voz no momento? Não sei, aí você tem que descrever um pouco mais o que é, porque senão eu não sei.
É como se o lugar que você colocasse a voz fosse para um que você não sabe, assim, que não é assim, não é a sua, sabe? Você ouve e parece que é outra pessoa falando. Não sei. Não sei. Tem muito pouco dado para mim nesse teu relato para eu saber se é isso ou não. Que pode ser outra coisa também. Então, não sei. Porque a gente está falando de coisas em que as pessoas trabalham muito, com muito rigor, muito trabalho sob precisão, muito trabalho. E aí, né, tanto o atirador de elite, quanto a corredora, quanto a pianista, são trabalhos de longo prazo, com exigência de precisão absurda, e aí, então, chega num momento em que a coisa acontece. Então, você não está me dando dados para eu saber se é isso. Claro que pode acontecer na voz, mas eu não sei se... Entendeu? A experiência tem que ser, talvez, sim, se a pessoa trabalha um texto, por exemplo. Vou dar um exemplo da coisa da voz, né? Quando o Grotowski ensaiava com o Sislak, o Príncipe Constante, que eles ensaiaram durante 3 anos, para que o Sislak alcançasse esse nível aí da osmose, porque eu acredito que ali, exatamente, tinha osmose. Ele não vai dizer aqui na conferência que o Sislak tinha osmose, porque ele não faz esse tipo de coisa. Porque senão as pessoas vão querer ver o filme do Sislak e ver qual é a osmose e querer imitar. Enfim, por isso que ele não fala. Mas eu acredito que sim. Mas ele trabalhou sobre aquele texto durante 3 anos. E o Grotowski fazia um teste com ele. O Sislak estava dormindo num quarto, o Grotowski estava em outro lugar. O Grotowski ia lá, acordava ele e dava para ele uma palavra do texto. E ele tinha que fluir dali diretamente, sem titubeio. Então aquilo tinha que estar, aquele texto tinha que estar entranhado no corpo de uma maneira absurda. Então é claro que aquilo ali, eu acho que sim. Mas tem que ter esse nível, um nível bem alto de precisão, de exigência. Quer dizer, 3 anos de ensaio, a gente sabe, 3 anos ele sozinho, né? Depois ele com os outros. Só ele sozinho com o Grotowski. Então, é um nível. A essa questão aí da osmose, né? Então. Então, vamos aqui só o eu, que a gente vai ter que pegar semana que vem, né? Porque já são 10h03. Mas eu vou ler o eu corrido, tá? E a gente retoma na semana que vem. Então, o eu, que é escrito assim, eu, com E maiúsculo, hífen, eu, com E maiúsculo de novo. O eu. A gente pode ler nos textos antigos. Nós somos 2. O pássaro que bica e o pássaro que olha. Um morrerá, um viverá. Isso ele está citando, né? Está em grifo. Bêbados de estar dentro do tempo, preocupados em bicar,
nós esquecemos de fazer viver a parte de nós mesmos que olha. Existe, então, o perigo de existir somente dentro do tempo e nulamente fora do tempo. Se sentir olhado por uma outra parte de si mesmo, essa que está como que fora do tempo, dá uma outra dimensão. Existe um eu. O segundo eu é quase virtual. Ele não está no olhar dos outros, nem o julgamento. É como um olhar imóvel. Presença silenciosa, como o sol, que ilumina as coisas e é tudo. O processo de cada um pode se realizar somente dentro do contexto desta presença imóvel. Eu. Na experiência, a dupla não aparece como separada, mas como plena, única. Na via do performer, a gente percebe a essência no momento da sua osmose com o corpo. Em seguida, a gente trabalha o processo desenvolvendo o eu. O olhar do teacher pode, às vezes, funcionar como o espelho da ligação eu. Se essa ligação ainda não está traçada. Quando a ligação eu está traçada, o teacher pode desaparecer e o performer continua na direção do corpo da essência. É isso que a gente pode reconhecer na foto de Gurdjieff, velho, sentado num banco em Paris. Da imagem do jovem guerreiro de Cal a essa de Gurdjieff, está o caminho do corpo e essência ao corpo da essência. O eu não quer dizer estar cortado em dois, mas ser duplo. Se trata aqui de ser passivo na ação e ativo no olhar. Ao contrário do que é habitual. Passivo quer dizer receptivo. Ativo, estar presente. Para nutrir a vida do eu, o performer precisa desenvolver não um corpo massa, um organismo massa, mas um organismo dos músculos, atlético, mas um organismo canal, através do qual as forças circulam. O performer precisa trabalhar dentro de uma estrutura precisa, fazendo esforços, porque a perseverança e o respeito pelos detalhes são o regime que permite tornar presente o eu. Vou repetir isso aqui, tá? Porque é bem importante. Por favor.
O performer deve trabalhar numa estrutura precisa, fazendo esforços, porque a perseverança e o respeito pelos detalhes são o regime que permite tornar presente o eu. As coisas a fazer devem ser exatas. Don't improvise, please. É preciso encontrar as ações simples, mas tomando cuidado para que elas sejam apuradas e que isso dure. Senão, não se trata do simples, mas do banal. E aí acabou esse pedaço. Tá? Acho que a gente pode falar um pouco. E aí, na semana que vem, a gente pega aquilo do que eu me lembro e o homem interior. Celina, Ah, tem uma coisa interessante aí, que eu não sei se é exatamente isso, mas me veio à memória aqui, quando a gente treinava a questão da mira, né? E esse instrutor, ele falava pra gente o seguinte, primeiro você precisa enxergar os pontos. E a gente tinha dificuldade de enxergar o ponto com ponto com ponto. E aí ele falava, agora depois que você conseguir enxergar os pontos, você vai ter que fazer o ponto com ponto que vai virar uma linha. Que é assim que se transforma uma linha. E quando você não enxergar mais o ponto e nem a linha, e isso sumir, aí é a hora. É quando ele se dissolve. E isso era assim, é muito real quando isso acontece. E é difícil. Muito difícil. É uma atenção assim ao extremo, até dissolver aquilo. uhum. E aí Sim. eu fiquei pensando nisso, né? Porque você precisa estar muito disponível a olhar. E eu fiquei pensando nessa coisa do olhar ativo, né? Sim. Enfim, é isso. Não sei se é exatamente isso, mas Não, mas eu acho que é isso, sim. Eu acho que ali, nessa coisa que você fez ali durante um tempo na tua vida, você desenvolveu uma capacidade. A questão é você deslocar essa capacidade, esse treinamento, para o que você faz hoje, né? Porque é aquela coisa, né? Essa capacidade do olhar, né, para o diretor é fundamental, né? O diretor é esse cara que sabe olhar e ver. Né, quando o Grotowski, naquele texto do o diretor, espectador profissional, ele fala disso, né? Dessa expertise, né, do diretor, de olhar e ver, né? Então, interessante, né? Porque você veio daí e chegou nesse lugar de dirigir. Então, com esse training aí, né? Esse training bem particular, né? Porque não é normal que os diretores de teatro sejam atiradores de elite, né? Não é comum, mas foi assim que aconteceu, né? Então é interessante isso, né? Para a gente observar o que isso gerou, né? Na capacidade de ver. E aí, gente?
teve um momento aí dessa parte do eu que eu não tinha reparado tanto nas outras vezes, agora eu reparei mais, que ele fala da atenção aos detalhes, né? E eu lembrei da minha antiga professora de piano, né? Eu devia ter meus 20 anos ou um pouco menos, e a minha base foi mais ou menos nessa época, né? Uma base boa como pianista, assim, e aí trabalhava muito repertório tradicional, né? Beethoven e tudo mais, e ela falava sempre muito isso, atenção aos detalhes, ela falava bastante a questão do refinamento, tem que refinar. E eu não entendia muito aquilo, assim, né? Para mim era, nossa, será que tem a ver com uma coisa meio até elitista? Eu ficava pensando por que o outro não é, então assim, não tinha nada a ver, né? E aí agora até o Grotowski também falando nessa questão do refinamento, e hoje, claro, muito mais amadurecido nesse sentido, graças a Deus, né? Eu entendo essa questão do detalhe, né? Tem a ver com a precisão, tem a ver nesse porque é nível, né? interessante, porque ele fala do detalhe, como, que eu acho isso genial, né? Quer ver? Ele fala assim, quando ele fala do regime, né? Que é muito interessante, né? O performer deve trabalhar numa estrutura precisa, fazendo esforços, porque a perseverança e o respeito aos detalhes são o regime que permite tornar presente o eu. Então tem um regime. Se segue esse regime, então o eu pode se apresentar, mas ele não se apresentará se não seguir esse regime. Esse regime cria um ambiente, um âmbito em que ele pode vir à tona, o eu. Sem o regime, nenhuma chance. E o regime é esse, perseverança e respeito pelos detalhes. São 2 itens do regime. Agora, eu queria falar uma coisa a respeito desse texto, que hoje até eu conversei mais cedo no telefone, porque esse texto eu considero que é o texto master do Grotowski. É o texto chave, é o texto principal. Todos os outros textos, mesmo os que são anteriores a esse texto, não interessa, essa coisa do tempo cronológico, né? Todos descendem desse. Esse é uma condensação de tudo. E ele escreveu esse texto, ele falava disso, que existem textos muito antigos da humanidade, arcaicos. Hoje eu e a Lígia conversamos sobre isso, né? E a Lígia deu um exemplo de um texto que eu não conheço, mas que é arcaico, assim, né? E que esses textos têm uma característica excepcional, porque são textos escritos de uma tal maneira que cada vez que você lê, você tem a sensação de estar lendo coisas que você nunca leu, apesar de você já ter lido. Então, isso é como se fosse inesgotável. Tal a quantidade de camadas que o texto tem. Eu não sei como, claro, como que ele fez isso, né? Porque isso é uma característica de textos muito antigos da humanidade. Mas ele fez isso num texto contemporâneo, um texto de 1987.
E eu fui estudar essa questão porque eu experienciei isso. Eu comecei a ler esse texto em 88 e traduzi ele para o português e estudei com ele, quer dizer, pude fazer perguntas e colocar questões e saber coisas dele a respeito do texto, mas já li centenas de vezes, não sei quantas vezes, mas centenas. Toda vez que eu leio, tem alguma coisa que eu tenho a nítida sensação que eu nunca tinha lido. E que eu não tinha percebido. E que eu não sabia. E eu digo, mas como que eu não vi isso antes? Não é possível, não estava aqui. É porque ele tem essa condição extraordinária. Eu acho isso um negócio, assim, incrível, esse texto. Então, Até eu lembrei dessa questão porque a Raiza falou, né? Ele fala dos detalhes, e eu nunca tinha percebido. Bom, ela já ouviu algumas vezes esse texto, já leu, já ouviu no grupão algumas vezes, porque ela já está acompanhando o grupão há alguns anos, né? Quanto tempo, Raiza? Se eu não me engano, foi em 2017 que eu comecei a frequentar o grupão. Abril de 2017. Então, são 4 anos, pelo menos, né? E nesses 4 anos, olha, umas tantas vezes a gente leu o Performer, né? Que é o texto que a gente mais volta para ele. Então, isso eu acho que é bem interessante, né? Celina, qual que é a língua original desse texto? É francês? Não. Francês. Francês? Francês. Ele falou na conferência em francês e escreveu em francês. Esse que eu estou aqui, que é o meu original, é em francês. A partir da onde eu traduzi. Né? Na semana passada, esse livro estava lá embaixo e eu li a partir do texto em italiano, que não é bom. Eu discordo muito da tradução para o italiano. Não acho fiel ao francês. Mas quando eu leio assim no grupão, eu gosto de ler, falar em português, mas ler em francês para eu estar fiel a ele. Eu não gosto de ler a tradução que eu fiz, porque tradução é um problema, né? Então, eu gosto de ver como é que... Porque eu posso sempre melhorar a tradução, falando. Né? É incrível, porque está diferente mesmo hoje. Sim, mas é porque o italiano é ruim. Não sabia. E aí eu fiquei ajeitando, porque eu sei muitas coisas de cor, né? Aí me atrapalhei um pouco, não foi tão fluido, sabe? Porque eu estava com aquele negócio italiano e estava muito frio e eu não tive coragem de ir lá embaixo no consultório buscar. Eu estava aqui em cima e fiquei nessa... Não, mas para a gente é ótimo. A gente está vendo quase duas... Outra camada. Pois é, as camadas. Muito interessante. Então, na semana que vem, a gente vai adiante e aí a gente termina. A gente pode fazer isso, a gente pode ler o eu de novo, corrido, e depois ler os outros fragmentos, parando, falando, analisando. Tá? Já são 10h24. E eu tô acordando às 5 da manhã. É a idade, sabe?
com a idade, diminui a quantidade de horas que você dorme. É uma coisa surreal. Você quer dormir mais, mas não existe a menor possibilidade. O máximo que eu consigo é 6 horas. Aí, quando eu lembro, sabe, da adolescência, de dormir 12 horas, eu digo, gente, aquilo é tão sensacional, agora não tem a menor chance. Depois de 6 horas, eu acordo. Então, essa hora eu já estou aqui, eu estou na roça, né? Então, como diz o vulgo, eu durmo com as galinhas, normalmente. Às 6 horas, eu já estou querendo ir para a cama. O sol sai, eu estou querendo ir para a cama. Aí o sol nasce, eu acordo. É assim, no ritmo das galinhas. Então tá, gente. Ok. Muito grata.